Você está pronto para crescer? Glória a Deus, quer crescer mesmo? Você sabe que, falando em crescimento, né, eu lembro, eu sou pai do Mateus, do Tiago e do André. Mateus e o Tiago são gêmeos, eles nasceram bem pequenininho, mas ao decorrer da vida deles, eles foram crescendo. Chegou ali por volta ali de 9, 10 anos, eles espicharam. E o Tiago sentia muitas dores nas pernas, nas costas, né? Mãe, tá doendo, mãe, tá doendo. Aí levamos no médico, o médico falou, não, fica tranquilo, é dor do crescimento. É dor do crescimento. Então, irmãos, olha, tem alguns crescimentos que vai doer, mas é para o nosso bem, em nome de Jesus, para que a gente fique grande igual o Tiago, gigante, em nome de Jesus, na fé em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Você ainda está feliz? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Vamos lá, meus amados, vocês estão aí posicionados? Mateus capítulo 26, versículo 17. Vamos lá, do 17 ao 20. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde quereis que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele disse, ide à cidade um certo homem, e dizer, o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebraremos a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E chegando-se à tarde, sentou-se à mesa com os 12. Amém? Glória a Deus por isso. Meus amados, no mês passado, já tem um tempo que o Senhor tem falado comigo a respeito da ceia. Porque a ceia, ela é um ato religioso, né? Mas tem hora que a gente para pensar, a gente vem para o culto de ceia, né? A gente participa aqui dos elementos, do pão, do vinho, né? Aquele ato cerimonial, e a gente vai embora e acaba ficando por isso mesmo, né? E há muito tempo que o Senhor vem falando no meu coração que a ceia do Senhor não é só isso. Não é só o pãozinho, o suquinho de uva, comeu e tomou e foi embora e está tudo resolvido o problema. Então o Senhor tem nos levado a aprofundar um pouco mais sobre esse tema. E o capítulo assim, padrão, que muitas pessoas gostam de utilizar para poder falar sobre a ceia, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, né? Ele começa lá no 23. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei. Que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Só que antes disso, meu amado, onde todo mundo lê, antes disso o apóstolo Paulo faz uma repreensão veemente aos irmãos nas coisas que estavam acontecendo no culto, no dia de ceia. Então eu trouxe esse entendimento e vou falar um pouquinho no mês passado. Vou te trazer uma lembrança só para a gente criar aqui uma introdução e a gente seguir em frente. Então lá no versículo 17 de 1 Coríntios capítulo 11, se você não quiser abrir, não precisa, eu vou falando para você. Nisto, porém, que eu vos dizer, eu não vos louvo, porque vocês se ajuntam não para melhor, e sim para pior. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, isso que eu vou dizer sobre vocês, eu não louvo vocês não, porque vocês estão se juntando no culto, não é para melhor, mas é para pior. Irmãos, tem culto que a gente vem que às vezes faz mais mal do que bem? Tem. Se você vier de uma maneira errada, se você vier de uma maneira não bíblica, não daquilo que o Senhor Jesus quer que você faça. E o que acontecia aqui nesse tempo que o apóstolo Paulo está dizendo que não vos louva os irmãos, por conta que eles estão se reunindo não para melhor não para pior, e para pior? O que acontecia naquela época era o seguinte, além de eles terem um culto público, a ceia do Senhor, eles se reuniam para poder ter um momento de mesa, uma comunhão, comer alguma coisa junto. Então eles combinavam lá, cada família traz uma coisa aqui para poder comer. Só que tinha famílias mais ricas e famílias mais pobres, famílias com mais dinheiro e famílias mais simples. Então aquela pessoa que tinha um poder aquisitivo muito grande, ele trazia aquele banquete, Coca-Cola, picanha no alho, certo? Aquele banquete, ele levava. Só que o irmãozinho que não tinha tanta condição com a família dele, aquele que estava na luta, ralando, para a gente entender, ele levava um miojinho. 3 minutos, está pronto. Fez lá o miojinho dele, a aguinha lá, ele levava. Só que quando chegava lá no culto, o que trouxe a picanha, o que trouxe a Coca-Cola, dizia assim, meus filhos, vem aqui, vamos comer bem rapidinho, antes que os pobres do Bristol chegue, senão eles vão querer comer toda a nossa picanha. E aí o apóstolo Paulo falou, eu não vos louvo vocês por isso. Vocês estão com entendimento errado, a ceia do Senhor não é para isso.
Não é para ter divisão entre vocês, fazer acepção, porque perante o Senhor Jesus, meu amado, não existe pobre nem rico, não existe diferenças de raça, de cultura, não existe nada disso. Perante o Senhor nós somos todos iguais, e o Senhor nos ama, mas eles estavam fazendo isso. E para completar ainda, eles ainda tinham partidarismo, facções dentro da igreja. Um dizia assim, eu sou de Apolo, o outro, não, eu dizia, eu sou de Paulo. E aqueles que eram mais espiritual diziam assim, eu não sou nem de Apolo e nem de Paulo, eu sou do Senhor Jesus. Ele queria expressar uma santidade e uma religiosidade que ele nem tinha, e menosprezava os que diziam que era de Paulo, que era de Apolo. Era como se aqui na igreja você dissesse assim, puxa, hoje é o Davi que vai pregar. Meu Deus do céu, eu gosto quando é o pastor Henrique que prega, porque o pastor Henrique é bom. Ou ao contrário, a pessoa fala, eu não acredito que é o pastor Henrique que vai pregar de novo. Eu gosto quando o Davi vai pregar. Meus amados, você ter preferência por pregador, não tem problema nenhum. Tem alguns pregadores que eu tento escutar eles na internet, mas não consigo, não vai. Não tem preferência, a gente tem preferência. Só que tem um grande detalhe, congregando numa igreja, você não pode dizer assim, o dia que o pastor Henrique for pregar, eu não venho. O dia que o Davi for pregar, eu não venho. Você pode até ter preferência, você pode até achar o pastor Henrique melhor, mais legalzinho, mas no dia que eu for pregar, você tem que vir, tem que escutar. Sabe por quê, meus amados? Porque a palavra não está em mim. Não sou eu que faço a diferença, quem faz a diferença é a palavra do Senhor. Então pode vir um cara mais boçal que possa existir no mundo, pode ser o mais cabeçudo aqui, se ele vier com a palavra e pregar o evangelho, pronto, está feito. Então não está na pessoa que prega, nós somos só instrumentos e ferramentas na mão do Senhor Jesus. Mas acontecia naquela igreja, eu creio que aqui não acontece. Eles iam só no dia que o Paulo ia pregar, o pregador top do mundo. O Paulo ia pregar, eles iam, quando eram os outros eles não iam. Então tinham esses problemas lá dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo fala assim, até importa que haja em vós heresias, porque os que são sinceros se manifestam em vós. De sorte que quando vos ajunteis um lugar, não é para comer do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Então aqui ele está falando sobre aquela pessoa que tem interesse próprio, ela só pensa nela, ela vem para a igreja, ela vem para a ceia, mas ela está só esperando, meu Deus do céu, quando é que o pastor vai dizer que eu vou ser abençoado? Quando é que o pastor vai dizer que agora eu vou conseguir a minha bênção? Quando é que o pastor agora vai dizer uma palavra direcionada para a minha vida e eu? Ela só pensa nela. Ela só pensa nos problemas dela. Ela não para perceber que ao lado dela tem mais um grupo de irmãos. Tem mais uma família espiritual, tem muitas outras coisas acontecendo. E tem dia, meu amado, que você vai chegar nessa igreja aqui, que você vai estar passando por uma dificuldade. Só que o irmãozinho que está do seu lado, ele está passando uma dificuldade muito maior. Aí o que você faz, Senhor, segura um pouquinho o meu problema. Segura um pouquinho a minha dificuldade. Hoje eu quero interceder pelo meu irmão. Hoje eu quero clamar pela vida do meu irmão. A Mônica, ela deu aqui um exemplo disso. Pode ser, eu sei, irmão, todo problema é problema, toda dificuldade é dificuldade. Mas vamos supor que eu esteja passando um problema lá, fala assim, puxa vida, né? Eu não tenho dinheiro para pagar a minha conta de água. É um problema. Mas perto da irmã Fátima, que foi diagnosticada com câncer e está fazendo um tratamento de quimioterapia, a minha conta de água que está atrasada é uma gotinha no oceano. Então vamos interceder pela irmã. Vamos interceder por ela, porque quando eu estou intercedendo por ela, o Senhor tem cuidado da minha vida. O Senhor não desampara os seus filhos. Está entendendo? Não precisa você ficar tão preocupado e dizer, tem que ser eu. Quando é que vai chegar a minha vez? Quando é que vai chegar a minha vez? E isso estava acontecendo lá na igreja dos irmãos, lá em Coríntios. E o apóstolo Paulo traz essa repreensão para eles. Mas agora pegando um outro aspecto e trazendo um aspecto mais de relacionamento, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas olha só o que aconteceu nessa passagem aqui de Mateus 26, se você quiser voltar para lá, você volta. Então nós estamos falando sobre a ceia do Senhor. Meus amados, ela leva alguns nomes: ceia do Senhor, Santa Ceia, partir do pão, a mesa do Senhor, ou Eucaristia, são muitos nomes. Aqui na nossa igreja nós falamos que é a ceia do Senhor.
E a gente pratica esse ato de fé, essa celebração, no primeiro domingo do mês. Todo primeiro domingo do mês nós estamos aqui para renovar as nossas alianças com Cristo. Qual que é o critério para uma pessoa aqui perante a nossa igreja, ela participar da ceia do Senhor? Primeiro, ela tem que crer em Cristo Jesus. Ela tem que crer em Cristo Jesus. O segundo critério, ela tem que ser batizada. Ela crê em Cristo Jesus e é batizada. O terceiro critério, esse aqui é pessoal, ela faz um autoexame da sua própria vida para poder participar da ceia. Então não é um exame do vizinho, não é um exame do amigo, não é um exame do irmão, é um autoexame. Você vai examinar a sua vida, é passar um raio-x, uma tomografia computadorizada na sua vida, para que você possa participar da ceia do Senhor. Então esses são os requisitos que nós orientamos as pessoas em fazer isso aqui. E aí, meus amados, os discípulos eles pegam e falam para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, e agora, como é que nós vamos celebrar a Páscoa? Onde é que nós vamos fazer? E o Senhor Jesus passa uma orientação para eles, fala assim: ó, vocês vão em tal lugar, vocês vão procurar tal homem, o homem está com um cântaro na mão, vocês vão procurar para ele, ó, o mestre diz que você vai preparar um lugar para nós, e ele vai te mostrar um lugar. E os discípulos assim fizeram, foram lá e procuraram esse irmão, essa pessoa, e ele realmente mostrou: ó, o local é esse daqui. O local estava totalmente preparado para a Páscoa do Senhor. Em algumas aqui, tanto Mateus, Marcos e Lucas, que são os três sinótipos, e João, às vezes eles vão falar sobre a Páscoa e vão falar sobre a festa dos pães asmos, certo? Porque as duas festas estavam ligadas juntas, né? Primeiro começava a Páscoa, depois dava sequência nos pães asmos. De qualquer forma, eles chegaram até aquele lugar para poder preparar a Páscoa e fazer a Páscoa ali. Ou seja, ali seria a Páscoa e a primeira ceia com o Senhor Jesus, que iria ensinar algumas coisas para os discípulos e para nós. Meus amados, aquela Páscoa, ela tinha uma sequência, ela tinha uma liturgia, ela tinha um script a ser seguido. A primeira coisa que era feito ali é que aquela Páscoa, ela era celebrada por um chefe de família. O chefe de família, ele que começava. Então ele primeiro iniciava com uma oração para o Eterno, pelo fruto da terra. E todos que estavam lá, os outros familiares, respondiam: amém, amém. Glória a Deus pelo eterno e o fruto da terra. Seguido, em segundo lugar, eles tinham separado 4 cálices, né, 4 taças de vinho, e esses vinhos eram diluídos em água, tá? Mas tinha 4 taças de vinho, esses vinhos eram diluídos em água, porque o bom judeu, irmãos, o bom judeu ele bebe, mas naquele caso ele estava diluído na água, que era para não causar embriaguez às pessoas que estavam ali, mas tinha sim as taças. Então o segundo era beber o cálice de vinho misturado com água, pois tinha uma sequência de 4 vinhos. O terceiro era fazer a lavagem das mãos, simbolizando a necessidade de purificação moral e espiritual. Então o chefe de família lá e lavava suas mãos, se purificava, simbolizando essa purificação moral e espiritual. O 4, comer ervas amargas, com símbolo da escravidão do Egito. Eles comiam a erva amarga para se lembrar daquele período que eles estavam em escravidão lá no Egito. O quinto passo dessa liturgia era beber o segundo cálice de vinho, à medida que a família que estava reunida, ela ia explicando sobre esse ato da Páscoa, a libertação do povo de Deus lá do Egito. Então o chefe de família ia tomando essa segunda taça, enquanto a família ia falando sobre esse ato da Páscoa que aconteceu lá na libertação do povo do Egito. O sexto, entoar cantos de halal, que é composto do Salmo 113 ao 118. Na festa da Páscoa, eles cantavam esses cânticos de Salmo, do Salmo 113 ao 118. Eles eram cantados. Você vai ver agora, eu não me lembro em qual evangelista ele está dizendo, que depois do Senhor ter tomado a ceia, eles cantaram um hino, se levantaram e foram, e seguiram. Então esses salmos eram usados como hinos de louvor e adoração naquele lugar, o Salmo 113 ao Salmo 118, que também são salmos, meus amados, que remetem, que lembram quando o povo de Deus foi liberto do cativeiro lá no Egito, certo? Então, Salmo 113 a 118. 7. O chefe de família servia e distribuía o cordeiro, juntamente com os pães asmos. Então, toda a festa da Páscoa existia um cordeiro. Detalhe, observação: nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas menciona esse cordeiro lá. Eles falam sobre o pão, sobre o vinho,
mas nenhum dos três menciona sobre esse cordeiro que estava lá. Mas a gente sabe que o cordeiro era a principal, né, o principal requisito para a festa da Páscoa. Mas nem Mateus nem Marcos, eles falam sobre isso. E por último, bebi o terceiro cálice. Jesus não usou o quarto cálice. Pergunta, por que, Davi? Não sei. Ele só foi até o terceiro cálice. Ele pega o cálice, levanta e diz, esse é o cálice do Novo Testamento. Então, o quarto cálice ele não faz. Então, nesse dia de Páscoa, nessa primeira ceia ali com os discípulos, o Senhor Jesus ele cumpre todo esse ritual na sequência, tudo direitinho com as pessoas. Era uma liturgia, tinha que se fazer isso, o Senhor Jesus ele fez. O que significa a Páscoa? Né? Significa que Deus escolheu um povo e redimiu um povo, né? Resgatou um povo do império das trevas, do pecado. E a festa dos pães asmos? Ele remete ao propósito de Deus. Deus ele tem um propósito, meus amados. Quem é que sabe aqui qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é habitar no meio de um povo. O propósito de Deus é ter uma família. O propósito de Deus é estar no nosso meio. Só tem um problema. Deus é santo e nós somos totalmente pecadores. Não dá para um Deus santo habitar no meio de tanto pecado. Irmãos, tanto pecado. Tanto pecado, aqui há um problema. Se juntar todos os nossos pecados aqui, irmãos, meus e o de vocês, tudo isso aqui, dá uma montanha enorme de pecado. Que até o capeta foge. Então a coisa é feia. Mas a festa de pães asmos, ela remete a um propósito. Deus quer habitar no meio de um povo. E esse povo tem que ser santo. É por isso que o Senhor diz, vocês têm que ser separados. Vocês têm que se separar, vocês têm que buscar essa vocação. Vocês têm que buscar esse propósito. Vocês têm que se santificar. É a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, sendo preparada e adornada para o dia que o Senhor Jesus vai vir. Então nós estamos nos separando, nos santificando para esse dia de Cristo Jesus. Então isso é festa dos pães asmos. Então, meus amados, tanto Mateus, Marcos e Lucas, nenhum deles eles menciona sobre esse cordeiro que estava presente ali na situação. Mas ele estava, fazia parte. Agora, provavelmente eles não falaram sobre esse cordeiro assado, físico, porque provavelmente eles já sabiam que quando a gente fosse ler, a gente sabia que o cordeiro era Cristo Jesus. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele estava presente, sim. Agora, irmãos, você sabe que ao longo de 2000 anos de história da igreja, 2000 anos aí de academia e de estudos, há uma grande confusão, uma grande discussão na academia sobre a questão de uma única frase que a gente viu, que a gente acabou de ler aqui. O Senhor Jesus disse, né? Esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo. Esse verbo é um verbo que traz muita discussão ao longo de 2000 anos. Né? As pessoas querem saber o que o Senhor Jesus quis dizer com isso, esse é o meu corpo. Como Cristo está presente na ceia? E aí, meus amados, a gente tem algumas linhas de interpretação, algumas linhas teológicas. A primeira linha que eu vou expor para vocês aqui é a linha católica. Existe alguém aqui que foi católico, mas que foi católico mesmo. Falando de católico aqui que fala, não, eu fui católico não praticante. Eu estou falando católico, aquele que estudou as doutrinas. Amém? Você estudou, irmã? Pastor Henrique, irmão, que estudou, que era bíblico mesmo, né? Então, qual que é a primeira posição católica, né? Antes de falar dessas vertentes, meus amados, eu vou dizer para vocês que todas elas têm um pouco de verdade e todas elas têm problemas, tá? É claro que umas têm mais problemas do que as outras, tá? Principalmente essa vertente católica. Então a vertente católica, ela diz que esse ato de ceia se chama transubstanciação. Alguém já tinha ouvido falar nesse nome? Transubstanciação. O que é isso? Eles acreditam, eles pregam, eles orientam as pessoas, na hora da ceia, quando o padre, que é um ministro escolhido, um ministro ordenado, e lá na igreja católica somente um ministro ordenado ele pode celebrar a ceia, tá bom? Eles acreditam que na hora que o padre levanta lá o pão e ele diz, este é o meu corpo, realmente aquele pão, aquela hoste, ela se transforma no corpo de Cristo.
Eles acreditam que aquilo se transforma literalmente no corpo de Cristo, certo? E aí eles acreditam ainda mais em algumas coisas. Por exemplo, a questão da ceia para eles faz parte dos 7 sacramentos. E os 7 sacramentos você precisa cumprir para que você possa ser salvo. Vocês que foram católicos aí, quem me ajuda a lembrar dos 7 sacramentos? Primeira comunhão, crisma, batismo, confissão, extrema-unção, casamento. Faltou um. Vamos lá. Primeira comunhão, crisma, extrema-unção, casamento, confissão e ordenança ministerial. Ok? Então eles acreditam que por uma pessoa ser salva, ela tem que cumprir os 7 sacramentos. Se você não cumprir os 7 sacramentos, você não vai ser salvo. Exato, ixi, mas aí ficou difícil o negócio, né? Ficou apertado. Só que aí, beleza, teve essa doutrina, essa teologia, mas chegou um tempo que começou a dar muita confusão na própria igreja católica. Aí o pessoal falou assim, puxa, mas tá bom, precisa cumprir os 7 sacramentos, mas o irmão morreu, não tinha um padre lá para fazer a extrema-unção, ele vai perder a salvação dele? Aí os irmãos falavam assim, não, então peraí, não é bem assim. Então pensando desse jeito, dá pra gente conversar. Entendeu? A gente conversando, bem conversadinho, a gente consegue resolver o problema. Que aí vem as cartas de indulgência, certo? Né? Conversando bem direitinho, a gente pode resolver. Aí a pessoa fala, mas o cara não morreu? Ele morreu, mas não é que ele ainda está no caminho, né? Ele está no caminho. Se a gente fizer alguma coisa, a gente ainda consegue ajudar ele. Entendeu? Então, para nós, essa teologia da transubstanciação não tem a menor possibilidade da gente acreditar e da gente seguir. E ainda tem um outro grande detalhe, eles acreditam que o Senhor Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus, na hora da celebração da ceia, ele está sendo oferecido no sacrifício ali. E a própria palavra de Deus diz que não. O Senhor Jesus foi só oferecido uma única vez. O sacrifício de Cristo é único, perpétuo, não tem mais outro, não vai ter segunda rodada, não vai ter segunda chance. Mas eles acreditam que toda a ceia, o Senhor Jesus está sendo sacrificado ali naquele momento. Então, para nós, não dá para a gente acreditar na transubstanciação, tá bom? O pão, a hóstia, não vira o corpo de Cristo. Aí, beleza. Aí, passando um tempo sobre isso, vem a Reforma Protestante. Quem lembra da Reforma Protestante? Vem Martim Lutero. Martim Lutero refuta esse pensamento da Igreja Católica. Ele diz, não é transubstanciação. E ele vai chamar de consubstanciação. Ele vai dizer assim, na verdade, você não precisa participar dos sacramentos e nem muito menos da ceia para ter a salvação. Nisso ele acertou em cheio. Nós estamos estudando Romanos, a salvação é pela graça mediante a fé, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, certo? A salvação é um ato de Deus. Nós cremos no sacrifício de Cristo Jesus, tem o ato nosso de redenção, que o Senhor Jesus nos substitui, Ele paga os nossos pecados, né? É o ato de redenção, e tem o ato de justificação, é o justo justificando o injusto, beleza? Então ele diz assim, não precisa, glória a Deus por isso, ele acertou. Só que aí ele dá uma escorregadinha, na hora dele continuar a doutrina dele, ele dá uma escorregadinha. Ele falou, puxa, se o Senhor Jesus diz que é o corpo dele, é porque é o corpo dele. Então ele vai dizer que o Senhor Jesus ele está na ceia do Senhor em, com e sob. A Igreja Católica diz que se transforma, ele diz que está em, com e sob. Então ele também dá uma balançada nessa doutrina. E o exemplo que o pessoal mais usa, os luteranos, diz assim, por exemplo, sabe quando você pega uma esponja de água e você coloca ela na água e você puxa ela? Você vê a água? Não, mas ela está na esponja. Então o que Martim Lutero vai dizer é isso. Bom, a gente não está vendo, mas ele está lá. Então ele vai dizer que também o Senhor Jesus está literalmente na ceia. Só que, meus amados, vocês lembram? Quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas, foi visto pelos discípulos, o Senhor Jesus ascendeu ao céu em corpo físico. O Senhor Jesus não deixou o corpo dele pendurado no cabide e subiu em espírito. Não, o Senhor Jesus subiu com o corpo físico, literal, com as marcas nas mãos, as marcas nos pés. Então hoje Cristo Jesus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, certo? Se ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso fisicamente ele não está entre nós, mas espiritualmente, através do Espírito Santo de Deus, mas fisicamente não, certo? Então
Martinho Lutero refuta esse pensamento da Igreja Católica. Aí, para piorar, vem um terceiro pensamento. Aí vem um tal de um rapaz chamado Zwinglio. Esse cara também ele é um teólogo e ele vem com uma terceira opção. Ele diz assim, ó, não é transubstanciação e nem consubstanciação. Mas, na verdade, o que a gente faz é um memorial. Ele é um memorial do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Cristo Jesus não está presente fisicamente, mas o que a gente faz é um memorial lembrando do sacrifício de Cristo Jesus. Mais ou menos. Porque o memorial, a lembrança é mais ou menos assim. Quem aqui já perdeu um parente ou um amigo que já morreu, mas faz muito tempo? Mais de 15 anos? Mais de 20? Mais de 30? Essa pessoa que morreu há mais de 20, 30 anos, você lembra dela? Muito pouco, vagamente, já saiu da memória. De vez em quando lá você associa alguma coisa a essa pessoa. Fala, puxa, né, tô fazendo esse churrasquinho aqui, o meu amigo também gostava de churrasquinho. Mas você não lembra dela todo o tempo. E corre o risco da gente entrar no mesmo pensamento. Da gente fazer um memorial, uma lembrança, de vez em quando. De vez em quando a gente lembrar, fala, puxa, acho que Jesus morreu, né? Talvez, não sei. Sabe? Então a gente corre esse risco de ter essa lembrança vagamente. E corre mesmo, meu amado. A gente pode vir muito bem para o culto de ceia, comer do pão, comer do vinho e nem lembrar de Jesus. Corre ou não corre? Meus amados, falar aqui abertamente. Não precisa ficar com vergonha, não. Diz aquele videozinho lá, né? Didinha dizia que eu ia ver coisa, eu não acreditei. Irmãos, pode acontecer. Às vezes a gente vem tão preocupado, tão angustiado, a gente vem com a nossa mente tão perturbada, tão distraída, que você toma aqui a ceia e vai embora e nem lembra de Jesus. Se falarem alguma coisa de Jesus, aí puxa, Jesus. É como Maria e José foram lá até Jerusalém, participaram do que tinha que participar, foram voltar para casa. Depois de 24 horas foram lembrar, tinha um menino aqui. Esqueceram o filho lá. Vou lembrar depois. E voltaram para buscar o menino. Pode acontecer com qualquer um de nós. Basta a gente estar distraído. Então um traz transubstanciação, o outro consubstanciação. O outro diz, não é um nem outro, é memorial. Aí para piorar ainda vem Calvino. Não há nada que é tão ruim que não possa piorar, né? Mas Calvino vem e traz uma reflexão, talvez até mais próxima também. Ele vai dizer assim, poxa, a ceia do Senhor é memorial. Ela é espiritual. O Senhor Jesus está presente através do Espírito Santo de Deus. A própria palavra de Deus diz que Ele estará em vós, habitará em vós. Eu estarei com vocês até a consumação dos fatos. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor Jesus estaria ali, promessa dele. Então Calvino vai trazer sobre isso. E aí a gente pega e fala, puxa Davi, mas tá bom, você falou de um monte de coisa. Falou lá da Páscoa, que tinha liturgia, tinha que comer lá o cordeiro, tinha as taças, cantava os cantos, os salmos, né? Entoava cântico, um orava e o outro respondia com amém, glória a Deus. Agora você vem falar sobre transubstanciação, consubstanciação, agora é memorial. Não é memorial, agora nós vamos seguir a linha de Calvino. E agora? E nós que estamos aqui hoje, Rocha Firme para Cristo, junho de 2023, estamos prestes a celebrar a ceia do Senhor. É o corpo de Cristo? Não é o corpo de Cristo? Se transforma? É literal? Não é literal? É espiritual? E agora? O que a gente faz? Esse é o grande detalhe da ceia. Você vê que Mateus, Marcos e Lucas, eles vêm falando sobre esse ritual. Mateus, ele fala 11 versículos sobre essa passagem. Marcos, ele é um pouquinho mais econômico, usa 10 versículos para falar sobre isso. Lucas é um pouco mais detalhista. Lucas era estudado, ele era médico, ele foi lá no detalhe a fundo. Ele usou 26 versículos para falar sobre o tema. Agora o melhor está por vir. Sabe quanto que João usou para falar desse tema? Da hora que Jesus senta na ceia até a hora que ele levanta para o Getsêmani, 156 versículos.
5 capítulos ele vai falar sobre o tema. E o engraçado é que quando você vai ler João, os 5 capítulos, está no capítulo 13 até o capítulo 17, depois você vai ler na sua casa, ele não vai trazer esses detalhes que Mateus, Marcos e Lucas trouxe. Ah, tinha o pão, tinha o vinho, o Senhor Jesus pegou, o Senhor Jesus fez isso. Ele vai trazer um outro detalhamento, um aprofundamento daquele momento, que é o que nós vamos usar aqui hoje. Nós não vamos ficar apegados aos rituais, à liturgia, se é o corpo, se não é o corpo, se transforma, se não se transforma. Nós vamos pegar um pouco desses ensinamentos de João. Bora lá? João capítulo 13? E só para lembrar os irmãos, João era o discípulo amado, aquele que colocava a cabeça no peito do Senhor Jesus. Olha o que ele vai dizer no capítulo 13. A partir do capítulo 13 tem muita coisa, não dá para a gente falar agora, 5 capítulos, mas olha só como ele começa. E ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era já chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meus amados, Lucas vai dizer numa passagem que o Senhor Jesus, ele ansiava, ele desejava aquele momento. Ele diz assim: eu desejei esse momento de estar com vocês. O Senhor Jesus não estava preocupado com os elementos, com essas liturgias, ele estava preocupado com a comunhão com os irmãos, com a comunhão com os filhos dele, com comunhão com aquelas pessoas, e aquelas pessoas eram os nossos representantes, era a igreja de Cristo sendo representada ali, os 12 eram os nossos representantes. E lembrando você, tá? Um dos 12 era o ladrão, o enganador, o pilantra e o mentiroso. Ele estava lá. E o Senhor Jesus vai dizer que os amou até o fim. Meus amados, para nós aqui eles são. Para nós aqui eles são. Comunhão, relacionamento entre nós. Você tem amado seu irmão até o fim? Você tem amado seu irmão até o fim? Ou você ama ele só até o momento que ele te trata bem? Ou você ama ele só até o momento que ele está fazendo tudo o que você quer? Ou você ama ele só até o momento que ele concorda tudo com você? Saiu da linha, a gente já não ama mais. Nós temos que pegar esse ensinamento, amando até o fim. E desejando, sabe o quê? Comunhão. Irmãos, o culto de ceia, a ceia do Senhor, não é para ser feito sozinha. Não tem ninguém celebrando a ceia sozinho. A ceia é para ser feita de 2 ou mais. É comunhão com os irmãos, é em família, é olho no olho. Comunhão, relacionamento. O que a gente acabou de presenciar aqui é esse ato de comunhão, de relacionamento. A Neg agora conheceu uma moça no ponto de ônibus. A moça que agora vem para a igreja, começa a participar, você vê o carinho da irmã, ela recebe, abraça e dá um beijo. Só que vocês têm que estar preparadas para o dia da dificuldade. Vocês têm que estar preparadas para o dia que uma acordar um pouco chateada e dizer: eu não quero conversar com você. Comunhão, relacionamento. Só que na maioria das vezes nós estamos rompendo os nossos relacionamentos por conta disso. Porque não são relacionamentos com base na palavra, com base no evangelho. São relacionamentos de plástico. Você encontra o irmão, irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Relacionamento de plástico, meu irmão. Quando é que você mandou uma mensagem pro irmão? Quando é que você visitou o irmão? Aí você fala assim: poxa, sabe o que acontece, meu? Eu vou falar a verdade para você. O Samuel, meu, oh meu Deus, só Deus para ter misericórdia dele. Lá vem ele, velho. Mas quantas vezes você sentou lá para poder falar com ele? Falar: meu irmão, como é que está aí na sua vida? Você está com alguma dificuldade? Você está precisando de alguma coisa? Posso ser útil para a sua vida? Posso pelo menos estar orando por você? Mas não. Na maioria das vezes a gente fala: não, aquele irmão ali para mim não dá. Não dá. A gente nem ouve o irmão e a gente já corta, cancela. Irmãos, isso aqui não é cedo. Aqui é cedo, Senhor. Não é comer pãozinho e tomar copinho de vinho, não. Não é não.
É muito mais do que isso. É comunhão e amar até o fim. Irmãos, e não é fácil não. Nós já estamos congregando aqui há 8 anos. Os irmãos conhecem aqui de cabo a rabo os meus defeitos, minhas dificuldades. Mas tem que me amar até o fim. Até eu morrer, irmão. Tem que me amar até o fim. Outro dia até me surpreendi, já contei esse exemplo aqui. A irmã, ela pegou, nem está aqui a irmã, depois você fala para ela lá dentro. A irmã, ela, quando eu estava um período fazendo os outros trabalhos, eu estava vindo pouco à igreja, né? Não estava desviado não, irmão, era por motivo de trabalho. Mas a irmã, ela falou, puxa, eu estou com tanta saudade do David, ela me chama de David, né? Eu falei, se a gente fosse católico, a gente tinha até que beatificar a irmã. Que vai dizer, qual foi o milagre da irmã? Ela amou o Davi, porque não é fácil, irmãos. É uma luta, eu sei disso. Mas nós temos que amar até o fim. Tem gente que é mais fácil de amar, tem gente que é mais difícil. Pega o exemplo do Mateusão. O Mateusão não está aqui não, né? Não, né? Mas você vai, tenta brigar com o Mateusão. Desafio você ir lá e brigar com o Mateusão. Vai lá e tenta brigar com ele. Irmão, ele vai olhar para sua casa e vai fazer assim. Não briga com o irmão, não tem como. Você quer brigar com ele, você quer xingar, quer ofender ele. Ei, olha ele. Não briga. Mas tem gente que é diferente uns dos outros, nós não somos iguais, irmãos. Olha os nossos dedos das nossas mãos. É tudo diferente. E já imaginou se a gente fosse tudo igual? Não teria diversidade na igreja. Então nós somos diferentes mesmo, e nós temos que amar uns aos outros. Comunhão e os amar até o fim. E olha, versículo 2. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugar-os com a toalha com quem estava cingido. Meu irmão, o Deus, criador e sustentador de todas as coisas, criou tudo, sustenta tudo, não te deve satisfação para nada. Ele se levanta da mesa, tira toda a roupa, se cinge de toalha e diz assim: agora eu vou lavar os pés de vocês. O Deus que criou tudo, meu amado, Ele quer lavar os pés das pessoas. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que tinha gente bonzinho ali? Era 12 discípulos, irmão, tudo. A gente costuma dizer que o time de Jesus era ruim. O técnico era bom, mas o time era ruim. Só a cara que não valia nada. E o Senhor Jesus, com todo amor, com toda a delicadeza, lavando o pé dos discípulos, irmãos. Oh, meu amado, nós temos que aprender isso com o Senhor Jesus. Mas sabe por que muitas vezes a gente não consegue lavar o pé do irmãozinho? Porque a gente se acha melhor do que ele. Eu não vou lavar o pé dele não, sou melhor do que ele. Não lavo não. Eu não lavo, eu sou melhor do que ele. Irmão, nós não somos. Se o próprio Jesus, que era melhor, lavou o pé dos discípulos, o que dirá nós que não somos melhor? Nós somos pior. E o Senhor Jesus fez esse ato. Naquela época, irmãos, lavar o pé das pessoas dentro de uma casa era o ato mais baixo que tinha. Não tinha honraria, não tinha orgulho disso. O pior dos empregados eles colocavam para lavar os pés. A função dele era só lavar os pés das pessoas que entravam dentro da casa. E o Senhor Jesus se humilha, esse mais baixo estado, e diz: eu vou lavar o pé de vocês. Aí Pedro olha para ele e diz assim: Senhor, você vai lavar meu pé? Não, de jeito nenhum. É eu que tenho que lavar os seus pés. O Senhor Jesus: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele falou: então lava os pés, lava a cabeça, lava tudo. Aí o Senhor Jesus disse assim: não, também assim não. Também assim não. Aquele que já aceitou a Cristo Jesus, aquele que já nasceu de novo, não precisa ser banhado o corpo todo, somente os pés. E aí ele vai e aceita a ter os seus pés lavados. Irmãos, ceia é isso. Ceia não é o pãozinho, o suquinho dentro do cálice que você come, bebe e vai embora, não. Ceia é isso, comunhão, amar até o fim, humildade. Humildade. Se tem alguém orgulhoso, alguém prepotente aqui, não vai colocar a culpa na Bíblia e no Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não foi esse. Não foi assim que ensinou. Nós estamos fazendo por conta própria.
Mas ensinamento do Senhor Jesus, nós não recebemos isso. A ceia do Senhor é para isso. A ceia do Senhor é para perdoar o irmão. A ceia do Senhor é para estender a mão para o irmão. A ceia do Senhor é para dar abraço no irmão, falar, irmão, estou contigo, você vai vencer. Nós vamos vencer juntos, nós vamos passar essa dificuldade junta. Isso é comunhão, isso é ceia do Senhor, isso é cristianismo, isso é evangelho. Fora disso é só blá blá blá. Fora disso é só blá blá blá. É isso. E não adianta, meu irmão, ser o melhor pregador. Não adianta ser o melhor ministro de louvor. Se você olha para o irmãozinho e fala, ixi, meu, lá vem a Michele, meu Deus do céu, e agora? Tomara que ela nem fale comigo. Não adianta, irmão. Pode cantar o que você quiser, pular o tanto que você quiser, gritar o tanto que você quiser. Se o seu coração estiver contaminado na hora da ceia, meu Deus. Entende isso? Irmãos, é momento da gente se converter a Cristo Jesus. Não é se converter a nós. Aí você fala assim, mas é o meu jeito. É a minha personalidade. Irmãos, nós desejamos que a sua personalidade morra. Morra. Na cruz do Calvário. Morra a sua personalidade e nasça Cristo Jesus. Aleluia. Agora tem uma outra palavrinha que está na moda também, né? Essa aqui veio lá da cultura do Big Brother. O irmãozinho olha para o assim, não, mas sabe o que acontece? É que eu não tenho muita afinidade com o pastor Henrique. Essa é a palavra da moda, eu não tenho afinidade. Não tenho afinidade. Irmão, nós queremos que a sua afinidade morra também. Morra. Porque você sabe o que é afinidade? Essa desculpa que o povo, não, eu não tenho nada contra ele. Eu vou votar nele só por afinidade mesmo. Eu estou eliminando ele, mas é só por afinidade. Irmãos, essa palavra afinidade, isso é uma predisposição da natureza adâmica entrando dentro de nós. Que é trazer dentro da igreja divisões, facções, grupinhos. Eu tenho afinidade com a Lud. Com a Maria eu já não tenho. E aí vai trazendo essas discórdias dentro da igreja. Quando você vai ver, a igreja está toda cheia de grupinho e rachada. É uma predisposição adâmica. Nós temos que matar o Adão que está dentro de nós. Nós temos que matar a Eva que está dentro de nós. E quando eles tentar aparecer, nós temos que empurrar de volta. Falar, não, você morreu. Morreu, volta. Você está entendendo? E deixar Cristo nascer dentro de nós. Cara, outro dia eu ouvi um testemunho do Luiz Hermínio. Eu falei, cara, isso é sensacional. Tomara que isso seja verdade, que um dia eu alcance isso. Ele falou, cara, eu sou um cara legal. Eu não tenho problema com ninguém. Todo mundo gosta de mim, né? Se alguém tem problema comigo, eu não causei, eu não fiz. Eu sou um cara legal. Eu falei, poxa, é assim que nós temos que ser. Irmão, nós somos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo. Nós falamos isso na quarta. Nós temos paz com Deus, paz de Deus. Nós somos reconciliados com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Não há motivo de tanta picuinha, principalmente dentro da igreja, para depois sentar aqui na ceia e vir pegar um copinho de uva e um pedacinho de pão para comer. A ceia não se resume nisso. Isso é diminuir ao máximo o sacrifício de Cristo. Que a ceia remete à encarnação de Cristo, sofrimento de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo e o seu reino vindouro. Então nós temos que participar dessa ceia e viver como cristãos de verdade. Verdadeiros e não nominais. E não nominais. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo a importância da ceia? Vocês estão entendendo a importância de se seguir a Cristo? Irmãos, e para fechar aqui eu vou contar para vocês um exemplo. Eu já dei isso aqui algumas vezes. Eu estava ali no canto lembrando, eu falei, meu Deus, sensacional isso, Senhor, meu Deus. Havia uma moça, ela era uma criança, o pai dela abandonou a mãe, ela ficou com a mãe, né? Mãe solteira, cuidando da criança. A mãe dela veio a falecer quando ela era criança. E ela era pequenininha, 5, 6 anos de idade. O pai já tinha abandonado. A mãe faleceu. Não tinha mais com quem ficar. Ela foi ficar com uma tia distante. Uma tia assumiu ela e disse que ia criar ela. E a tia estava criando ela. E o marido da tia
começou a abusar dessa menina. Com 6 anos de idade. Abusou até os 18. Abandonada pelo pai, a mãe morreu, o tio abusava dela. Dos 5 anos até os 18. Ela começou a se sentir triste, traumatizada, e não é por menos. Dificuldade em ter relacionamento com as pessoas, traumas, adolescência difícil, juventude difícil. Para ela tudo estava perdido. E um dia ela dizendo, ela contando o testemunho dela. Um dia ela no chuveiro, ela se converteu no chuveiro. E dizendo, Senhor Jesus, eu não quero isso para a minha vida. E se o Senhor existe mesmo, faça um milagre por mim. E ela disse que sentiu como se fosse um lavar mesmo. Que lavou toda ela. E ela saiu de uma maneira diferente daquele chuveiro. Se converte a Cristo Jesus e começa a caminhar com Cristo. E começa a caminhar com Cristo. Se membra numa igreja e começa a caminhar com Cristo. Começa a caminhar com Cristo. Dando sequência na sua vida. Dando sequência na sua vida. Mas ainda tinha lembranças daquele problema. E dando sequência na sua vida. Num belo dia, no dia de ceia, quem aparece lá na igreja? O abusador. O abusador aparece na igreja. O abusador se arrepende e entrega a sua vida para Cristo. Imagine você convivendo na mesma igreja com uma pessoa que te causou um mal. Eu estou falando de mal. Eu não estou falando de conversinha fiadinha, não. Estou falando coisinha da cabeça dos outros, não. Estou falando de coisa séria. Imagine a situação dessa moça. E ela falou que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, começou a tocar no coração dela e a convencer ela de uma tal maneira a liberar o perdão para aquele cara. E ela se levanta do lugar dela, como o Senhor Jesus. Se cinge, tira todas as suas reservas, tira tudo. E vai até aquele homem e libera perdão para ele. E ele disse, me perdoa por tudo que eu fiz por você. Me perdoa por tudo o que eu fiz por você. Meus amados, isso é ceia do Senhor. Isso é cristianismo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, tá? Eu não estou apoiando nenhum tipo de abuso, tá? Eu não estou apoiando o abusador. Ele vai se entender com a justiça e tudo aquilo que ele fez, e principalmente com a justiça de Deus. Eu estou dizendo que ele reconheceu o erro dele e ele se arrependeu. Que é como nós também, que um dia fomos abusadores de muitas coisas. Que um dia nós também fomos pecadores, extremos como ele. E queremos o nosso perdão e necessitamos do nosso perdão. E esse foi um dos testemunhos mais impactantes que eu já vi em toda a minha vida. E eu encerro por aqui, meu amado, dizendo para você que a ceia do Senhor é algo muito importante e muito sério. Se é o corpo, se não é, se transforma, se é literal, se é memorial, eu não sei. Eu sei que Cristo está no meio de nós, trazendo arrependimento, mudança de vida, sarar de feridas, curas emocionais, físicas. O Espírito Santo de Deus, o poder de Cristo, através do sacrifício dele na cruz, o sangue dele genuíno, tem mudado a vida das pessoas. Mudou a minha vida e vai continuar mudando a vida das pessoas. Nesse momento, feche os seus olhos um minutinho.